Seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria e a aula de hoje vai ser utilitarismo, ou também chamado de a ética da utilidade. Então essa aula de filosofia ela é uma aula para explicar alguns conceitos básicos da filosofia utilitarista, ok? Isso não quer dizer que eu sou contra ou a favor, não interessa, eu só estou aqui para apresentar o conceito filosófico. Antes de a gente começar de mais nada, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para que você possa receber todas as aulas que eu for publicando aí conforme a semana vai passando, o mês vai passando. Então, antes de mais nada, vamos lá então. Utilitarismo, né? Em si, esse termo foi cunhado pelo filósofo John Mill, né? Porém, Jeremy Bentham já trabalhava com o conceito, né? Então, ou seja, Mill, ele aprimorou ou aprofundou, usa o termo que você quiser, né? Aquilo que Bentham já estava trabalhando, tá? É um termo muito interessante aqui no assunto filosófico chamado ética, tá? Então, perceba que essa linha filosófica está baseada, de fato, sobre o agir das pessoas, ok? Então, todas as minhas aulas que estiverem relacionadas à ética, você pode ter certeza que está relacionados ao agir das pessoas e por aí vai, ok? Então, vamos lá. O que Bentham, que começou essa brincadeira, a gente vai fazer essa análise dos dois. O que um fala, o outro não, concorda, discorda, tá? Vamos lá. Segundo Bentham, as ações do ser humano elas devem ser baseadas naquilo que se leva a uma felicidade geral. Em que sentido? Aquilo que vai fazer a maioria das pessoas, eu devo fazer aquilo que a maioria das pessoas, teoricamente, ficariam felizes, né, chegariam a uma plena felicidade. Né? Vocês vão perceber bastante que dentro dos assuntos das minhas aulas por aí de ética, vou citar muito o termo felicidade, tá? Então, porque, de fato, é o fio condutor de muitos teóricos da parte da ética, tá? Então, em geral, Bentham, na sua teoria, ele maximiza mais, né? Ou seja, ele aumenta o princípio de prazer e minimiza o sentido de dor. Então, para ele, então, o conceito de felicidade é diferente de outras éticas. Então, isso também difere bastante. Então, o que é felicidade para São Tomás de Aquino vai ser diferente para Bentham. Então, por exemplo, para Bentham, se você sentir muita dor, aquilo nunca te levará a uma felicidade. Né? E o prazer é o fio condutor para que a felicidade ela seja aplicável. Né? Então, ele traz esse aspecto desse lado um tanto quanto prazeroso. Tá? Enfim, então para ele, o conjunto que é chamado corpo social, que seria a sociedade, é um conceito fictício. Então para ele, se é fictício, não é real. Tá? Então se não é real, a sociedade em si seria o que para ele, né? Para ele, então, são corpos individuais, olha só, que se unem para alcançar a felicidade. Então, ou seja, para ele, o que é real? O real são os desejos pessoais e individuais. Esses desejos são compartilhados e esses desejos compartilhados, automaticamente, eles vão gerar um corpo individual unido, não um corpo social. Tá? Então, a minha individualidade se soma com a sua individualidade e ali eles vão se tornando reais na sua existência um para com o outro. Ok? Então vamos lá. Então para ele, já é um contraponto à ética das virtudes, por exemplo, para ele a prudência não é vantajosa para o utilitarismo. Por quê? Para ele, a prudência, por exemplo, é uma pessoa que busca os seus próprios interesses. Então, por exemplo, para mim, é prudente que seja assim. Mas para fulano, ciclano, beltrano, não. Então, para ele, a prudência é algo muito pessoal. Então, ou seja, para ele,
tudo aquilo que não existe conceito geral, vamos dizer assim. Todas as pessoas possuem uma definição na sua cabeça sobre a finalidade das coisas. E o fato de ser assim faz com que não exista esse corpo social, né? Então, são corpos individuais que seguem uma linha. Então, por exemplo, eu defender isto que ele está falando é eu não estar fazendo parte de um corpo social, é eu somente estar concordando com o que ele diz. É eu estar concordando com a visão individual do outro, do próximo, enfim. Então, esse é um ponto que ele diz. Ele deu o exemplo, aqui eu coloquei o exemplo da prudência por conta disso. Então, porque a definição disso pode variar de pessoa para pessoa. Beleza? Enfim, basicamente, isso é um ponto crucial que Bentham colocou. Mas o utilitarismo mesmo, ele só vai surgir com Mill, que ele que usa esse nome. Tá? Ele pega Bentham, então ele não nega a teoria de Bentham. Tá? Eu gosto de sempre falar isso porque na filosofia, para quem estuda filosofia, é muito difícil uma pessoa começar uma coisa do zero. Então ele tem uma inspiração em alguém. Né? Então vamos lá. Mill, ele pegou o que Bentham fez e falou, concordo, correto, mas falta algo. Então, como assim? Então vamos lá. O termo utilitarismo, que foi cunhado pelo próprio Mill, para ele, o bem maior, ele só vai ser alcançado quando a maioria das pessoas estiverem na felicidade. Então, por exemplo, o que eu devo fazer deve abranger o maior número de pessoas possível. Então, enquanto não abranger o maior número de pessoas possível, aquela minha atitude ela não seria ética. Tá? Então, vamos lá. Eu devo não caminhar por aquilo que eu julgo ser ético, ou que uma doutrina julga ser ética. Eu devo caminhar com base naquilo que seja útil para a sociedade, seja útil para um grupo de pessoas. Então, por exemplo, eu vou tomar atitude pensando no quê? Na minha utilidade perante aquele grupo que eu estou participando. Então, perante uma sociedade como um todo, eu tentar fazer parte de uma engrenagem prática. Ok? Onde eu estou querendo chegar? Para você entender que o utilitarismo está focado muito nas atitudes materiais. Né? No sentido de, eu estou focado num conjunto de engrenagem em que se você ser um ser humano inútil, você não é ético. Então você precisa ser útil para ser ético. E útil para a maioria. Agir me tira da inutilidade. Mas se eu agir mal, então eu estou sendo antiético. Vocês estão me entendendo? Então, eu não agir, eu sou inútil. Eu agir mal, eu sou antiético. E eu agir bem, eu sou ético. Não seria caso. O útil. Ok? E o antiético, ele, na teoria, não seria uma pessoa útil. Vamos lá. Então, beleza. A qualidade dessas ações, então, ou seja, a qualidade, se aquela ação foi teoricamente boa ou ruim, certo ou errado, enfim, essa peneira, né, que existe sobre discernir o que é certo ou errado, está onde, né? A qualidade disso é determinada pelas suas consequências. Então, ou seja, como eu vou saber, então, Favini, que vai agradar a maioria das pessoas? Como? Simplesmente você olhando para as consequências da sua ação. Isso que eu vou fazer, ela vai alcançar a felicidade das pessoas? Ou não? Ela vai atingir o maior número de pessoas? Ou não? Enfim, então é você pensar nessa questão das consequências, ok? Se uma ação resulta em benefícios para a maioria, ok, ético, mas se não, é imoral, é antiético.
Enfim, o que ele discorda de Bentham? Que essa questão do prazer, né? Então, para Mill, isso que foi que Bentham deu uma quebrada. Por quê? Vamos lá. Para ele, muitas vezes, para eu conseguir alcançar a felicidade da maioria das pessoas, isso vai gerar um sacrifício muitas vezes. Então, logo, para os outros serem felizes, eu vou precisar ser infeliz. Ele praticamente ele coloca essa jogada ali, essa linha lógica. Tipo, beleza. Mas e se a maioria das pessoas, a premissa, né? Se para a maioria das pessoas serem felizes, eu precisar me sacrificar. Né? Então, sacrificar no sentido de fazer uma renúncia, algo do tipo. Né? Então, ele discorda de Bentham nesse sentido do prazer ser... a pessoa que age, ela tem que maximizar o prazer e minimizar a dor. Tá? Então, é aí que eles diferem, de fato, nesse quesito. Então, basicamente, olhando para essa linha teórica que eles criam, cara, é fenomenal, né? Porque pensar nas qualidades, nos defeitos, enfim, é fácil. É difícil pensar nas consequências. Né? Então, eles terem parado para criar essa ideia, que é contemporânea, tá? O utilitarismo é uma linha filosófica não antiga, não clássica, não medieval. Então, ela já é mais moderna contemporânea. E uma pessoa que está no mundo contemporâneo e pensar nas consequências antes de agir, já é um ponto crucial de ética, de fato, em muitas linhas éticas. Mas agora eu vou trazer para vocês um pouco o que seria a crítica ao utilitarismo, ou seja, aonde que as pessoas que estudam, né, os teóricos de filosofia, olham e veem que, poxa, aqui existe uma pergunta sem resposta ou uma questão não prática aqui, que é o ponto de se tornar, alguns até definirem o utilitarismo como uma possível utopia. Tá? Enfim, primeira crítica é, como que eu vou conseguir quantificar o que de fato faz os outros felizes? Então, por exemplo, talvez essa minha ação, uma ação que eu vou tomar, eu vou simplesmente, eu sou chefe de um setor, eu vou mandar essa pessoa embora, vou demiti-la. Como eu vou quantificar isto? Não vou mandar ela embora. Tadinha, pagar as contas dela e tudo mais. Ela se dá bem aquele povo. Tudo. Você começa a deduzir. Não, vou mandar a outra então. Mas você já parou para pensar que talvez aquela pessoa que você fosse demitir, ela queria ser demitida? Então é muito difícil você quantificar aquilo que é individual. Neste ponto, utilizam o próprio argumento de Bentham para contradizer a próprio utilitarismo. Por exemplo, quando ele diz que não existe um corpo social padronizado, generalizado e tudo mais, e ele dizer que todos são corpos individuais que buscam se unir e tudo mais, como que eu vou conseguir quantificar aquele outro corpo individual? Eu sei quantificar o meu corpo, a minha individualidade, as minhas vontades, mas o do outro eu tenho dificuldade. Então, a crítica ao utilitarismo é essa. Tá? A crítica maior é essa. Então, ou seja, como que eu vou conseguir quantificar? Então, ou seja, é tudo uma questão hipotética. Então, você aplicar o utilitarismo, segundo esses outros críticos, é o seguinte: não é que ela não é aplicável. Ela é aplicável, mas só que ela pode dar errado. A premissa, a porcentagem de que ela pode dar certo, está na mesma premissa delas dar errado. Por quê? Você precisa contar com o que o outro vai interpretar da sua ação. Então, isso aí pode ser também, se você olhar aí no estudo do comportamento humano, que é uma outra ética, momentos da vida. Então, hoje, talvez aquela sua ação não me abale, mas daqui 2 anos, sim. Porque esse individualismo do ser humano, do prazer, do sentimento, dessa lei
inerente que está na nossa essência, ela, no nosso temperamento, ela pode mudar. Então, por isso que criticam esta visão do utilitarismo. Enfim, é uma abordagem de fato atraente. Ela chama atenção, né? Mas porque ela visa o bem-estar coletivo. Pô, todo mundo quer o bem de todo mundo, né? Vamos pensar assim, uma pessoa eticamente, em todas as éticas que você conhece, vai querer o bem de todo mundo. Porém, o que de fato faz ela ser desafiada? O que faz ela ser, de fato, criticada ou questionada? A complexidade de a gente conseguir entender o que está por dentro da mais profundo de um ser humano, para de fato concluir que aquilo, consequentemente, não vai dar tantos problemas ou vai agradar a maioria das pessoas. Então, ou seja, para a gente entender melhor um ponto final aqui, o utilitarismo, ele fala que o ser humano, de fato, ele deve buscar ter a intenção de fazer o bem coletivo. Vamos dizer assim. Isso não quer dizer que isso vá acontecer. De uma maneira mais prática aqui da filosofia, tá aí. Então, seria isso. Você pensar nas consequências, buscar a felicidade de todos em geral. Você vai ter essa análise, esse discernimento, mas isso não quer dizer que ao aplicar a sua ação, isso de fato vai acontecer. Então você corre o risco de que aquilo não aconteça. Então, mas você teve a intenção de não fazer o mal ou de não ou desagradar a maioria das pessoas. Então, para ele, o fato de você já ter a intenção, eles, né, de buscar o bem social geral, isso já é um ponto favorável, um ponto ético da sua parte. Tudo certo? Ficou alguma dúvida aqui nessa aula de utilitarismo? Coloque aqui nos comentários suas dúvidas, coloque aqui os seus argumentos, ou até mesmo o que seus professores podem ter falado. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir este vídeo, para que a gente possa continuar te entregando aulas de várias áreas do conhecimento de humanas. Muito obrigado por ter ficado até aqui. A gente se vê na próxima aula.